A filiação de Cristo. Teologia Sistemática, livro 2, Lewis Sperry Chafer. Como um passo além na investigação geral sobre o que é o nosso Salvador, deveríamos considerar as filiações que ele manteve enquanto esteve aqui na Terra. Elas são 4. 1. O Filho de Deus. Várias teorias afirmam que Cristo era a Filho de Deus em virtude de sua encarnação, um ser que abrange em si mesmo tanto a divindade quanto a humanidade e que não pode merecer o título como Deus somente ou como homem somente. B. Que ele é o Filho de Deus em virtude de sua ressurreição, ou C. Que é Filho de Deus por mero título ou posição oficial após o aparecimento do volume de testemunho bíblico que assevera que é o Filho de Deus desde toda a eternidade. Não é uma questão da existência eterna da segunda pessoa, mas antes o aspecto da filiação é uma realidade em toda a eternidade passada. Nem tudo que faz parte da concepção humana do Pai e do relacionamento do Filho é representado entre a primeira e a segunda pessoas da Trindade. Em nenhum sentido a segunda pessoa é inferior à primeira pessoa. Elas são um só ser com respeito à existência eterna e em cada atributo e capacidade. É quase totalmente na esfera da manifestação, o caráter do Logos, que a filiação da segunda pessoa é exercida. É verdade que ele, por causa dos propósitos da encarnação e da redenção, assumiu enquanto aqui na terra um lugar de sujeição à primeira pessoa, e que lhe agradou trabalhar no poder da terceira pessoa. Mas esta subordinação não faz parte de modo algum da verdade de sua filiação. O termo teológico geração eterna sugere que sem começo e sem fim, a segunda pessoa é a manifestação da Trindade. É assim que o Filho unigênito revelou Deus ao homem. João 1,18. O Filho disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Cosmos. João 17,6. Confronte 1 de João 1, 2, 4, 9. Ele era o unigênito na singularidade de sua geração. De igual modo, ele é o primogênito, por ser primeiro em questão temporal, assim como em seu ser essencial, acima de todos os outros gerados. Deus deu ao mundo para a sua salvação aquele que sempre foi o seu filho. Aquele que foi dado não se tornou um filho pelo processo de ser dado, mas era um filho antes de ser entregue aos homens e quando foi entregue. Isaías declara: um menino nos nasceu, no que se refere à sua humanidade, e um filho se nos deu, que não somente denota a sua divindade, mas sugere que, embora um filho nascido, ele é um filho, e como tal não nascido, mas dado. Da mesma maneira, é anunciado que Deus amou ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, levando em conta o quem ele é e o que ele era. O dom foi dado, a saber, o Filho de Deus. 2. O Filho do Homem. Este aspecto da filiação de Cristo, com a devida sanção, também o chama de Filho de Adão ou Filho de Maria. O título Filho do Homem, usado cerca de 80 vezes no Novo Testamento, foi a designação própria de Cristo quase universal, e o seu significado primário é o de sua humanidade. Em diversos e notáveis exemplos, a designação Filho do Homem é usada em associação aos empreendimentos divinos, como de igual modo a designação Filho de Deus é usada poucas vezes em associação aos aspectos humanos. Uma questão interessante surge a essa altura, quando se pergunta por que Cristo colocou uma forte ênfase nesse nome para si próprio, que tão claramente designa a sua humanidade.
Pode ser que, do ponto de vista divino e totalmente fora do alcance das avaliações humanas, o elemento que era novo e, portanto, tornado mais impressionante era a sua humanidade. A afirmação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, indica o começo de uma realidade eterna em Cristo. O que é verdadeiro a respeito da sua encarnação é igualmente verdadeiro de sua associação ao seu povo, visto que eles, por estar nele, nunca podem encontrar-se separados dele. Então, os dois fatos, o de sua humanidade e o de sua identificação com o seu povo, não podem senão exigir um reconhecimento supremo, tanto na terra quanto no céu. Com a mesma finalidade, será visto que a redenção que Cristo provê é tornada possível através de sua humanidade, e, embora não haja uma redenção à parte, tanto de sua divindade quanto de sua humanidade, a divindade, por ser eterna, não é um tema imediato para a proclamação pública. É o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Do título Filho do Homem, o Dr. C.E. Scofield assim escreve: Nosso Senhor assim designa-se a si mesmo cerca de 80 vezes. É o seu nome racial como homem representante, conforme registra 1 aos Coríntios 15, 45 a 47. Como o filho de Davi é distintivamente o seu nome judaico e filho de Deus, o seu nome divino. Nosso Senhor constantemente usa esse termo para sugerir que a sua missão, Mateus 11:19, Lucas 19:10, sua morte e ressurreição, Mateus 12:40, 20:18, 26:2 e sua segunda vinda, Mateus 24:37 a 44, Lucas 12:40, são transcendentes no seu escopo e resultam todas em limitações meramente judaicas. Quando Natanael confessa-o como Rei de Israel, a resposta de Nosso Senhor é: maiores coisas verás, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando os seus mensageiros são expulsos pelos judeus, o seu pensamento se dirige para o tempo quando o Filho do Homem virá, não para Israel somente, mas para a raça humana. Mateus 10, 5, 6, 23. É nesse nome também que o juízo universal lhe é dado. João 5, 22, 27. E também um nome que indica que nele é cumprida a bênção prevista do Antigo Testamento através da vinda de um homem. Em outro contexto, o Dr. Scofield afirma: Filho do Homem, usado por Nosso Senhor a respeito de si próprio 79 vezes, é usado por Jeová 91 vezes quando se dirige a Ezequiel. No caso de Nosso Senhor, o significado é claro, é o seu nome racial como homem representante, no sentido de 1 aos Coríntios 15, 45 a 47. O mesmo pensamento, o qual sugere transcendência do mero judaísmo, está envolvido na frase quando aplicada a Ezequiel. Israel esquecera-se de sua missão. Gênesis 11:10. Nota Ezequiel 5, 5 a 8. Agora em seu cativeiro, Jeová não se esquecerá de seu povo, mas ele os lembrará de que são apenas uma pequena parte da raça por quem ele também se preocupa. Consequentemente, há uma ênfase sobre a palavra homem. O querubim tinha a semelhança de um homem, Ezequiel 1:5, e quando o profeta viu o trono de Deus, contemplou a semelhança de um homem no alto sobre ele, Ezequiel 1:26. Veja Mateus 8:20. 2. Como usada por Ezequiel, a expressão indica não o que o profeta é em si mesmo, mas o que ele é para Deus.
um filho do homem, A, escolhido, B, capacitado com o Espírito e C, enviado de Deus. Tudo isto é verdade também de Cristo, que era, além disso, o homem representante, o cabeça da humanidade regenerada.